papai. A paz, amados. Pode botar água aí, meu filho. Se quiser trazer uns 10 copos, pode botar. Paz, amados. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios 8. Versículo 1, amados. Vou começar a ler, viu? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza, eles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria. Amados, no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, ele está falando aqui, Paulo envia essa carta aos Coríntios para falar sobre o incentivo à contribuição, a ofertas. É uma oferta que eles estavam levantando para os crentes da Judéia. E aqui há alguns princípios que ele nos ensina a respeito disso. Mas quando eu estava meditando aqui nessa palavra, eu vi quando ele fala aqui que os crentes das igrejas da Macedônia estavam vivendo numa extrema pobreza. E aí isso me levou à curiosidade de saber os motivos disso. Porque mesmo numa extrema pobreza, eles transbordavam em rica generosidade. Digo, bom, eles são generosos, mas viviam numa extrema pobreza. Por quê? E aí eu fui dar uma estudada, uma pesquisada sobre esse assunto, e vi que nessa época houve um grande terremoto naquela região, onde abalou todos os crentes, os judeus, destruiu praticamente a agricultura daquela época. E nessa época também era a época do imperador Cláudio. E a gente viu isso aqui em História da Igreja, que o imperador Cláudio perseguiu muito os cristãos e os judeus, a ponto de expulsar eles de Roma. Então, esse é o contexto dessa época, que eles viviam nessa extrema pobreza. E dentro disso aí, Paulo envia essa carta aos Coríntios, onde ele vai incentivando aos cristãos a retomarem uma oferta, porque eles já tinham iniciado essa oferta. Se você olhar no capítulo 16 do 1 Coríntios, vocês vão ver isso. Eles iniciaram essa oferta por iniciativa própria e depois pararam. Por vários motivos que a gente conhece da igreja de Coríntios, quantas coisas aconteceram lá. E aí Paulo incentiva eles a retomar essa oferta e dando como exemplo os cristãos da igreja da Macedônia, que era formado pela igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia. E aí dentro disso aqui, eu queria passar para vocês 3 princípios que eu consegui identificar aqui a respeito da contribuição. Amém? O primeiro princípio, amados, que eu consegui identificar aqui é que a contribuição cristã é uma graça que Deus concede à igreja. Isso nós podemos ver aqui no versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Então, se você olhar oferta e graça, fica meio... Porque o conceito que a gente tem hoje, a gente vai ofertar, né, é meu, eu estou tirando do meu para ir lá ofertar. Mas o conceito que Paulo diz aqui, não é que eu estou tirando do meu, não. O que é graça, amados? Favor imerecido de Deus. Então, ele está me dizendo aqui o quê? Que contribuição não é algo que nós fazemos, mas sim é algo que Deus nos dá o privilégio de participar. Se vocês pegarem isso aí, para que na hora que for levantado ofertas ou projetos, vocês entenderem que é vocês que estão sendo abençoados, eu e você. Claro, quem vai receber vai ser bem abençoado, vai ser abençoado, mas eu vou ser mais. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Amém, amados? E a gente pode ter várias áreas, e Paulo cita isso aqui no versículo 7, que estão crescendo. Mas nessa área de contribuição, de oferta, os coríntios pararam. Ele diz isso aqui no versículo 7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra,
no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também neste privilégio de contribuir. Olha Paulo falando que, novamente, que é um privilégio ofertar, contribuir. E ele não está falando aqui de dízimo não, viu, amados? Está falando de oferta. É uma coleta que ele está fazendo aqui. Paulo e Barnabé, na época, eram os pastores da igreja de Antioquia. E aí você pode ver isso em Atos. E aí os irmãos enviaram eles para arrecadar essa oferta e levar para os crentes da Judéia, que estavam sofrendo, que estavam vivendo numa extrema pobreza lá, devido à perseguição e tudo mais. Entendeu? Então isso não é dízimo, isso é oferta. Certo? Vamos continuar aqui. Então eles contribuíam, amados. Cadê? Isso mesmo. Vamos para o segundo princípio. A contribuição cristã é paradoxal em sua ação. Versículo 2. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, tribulação, alegria. E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Extrema pobreza e rica generosidade. Esses crentes, amados, eles estavam sendo perseguidos. Paulo diz aqui, que não foi tribulação não, severa tribulação. E tribulação naquela época, meu amigo, a perseguição era grande. Era para expulsar eles de lá mesmo, perseguir os bens, vidas. Era coisa severa mesmo, como está dizendo aqui. Mas ele diz o quê? Grande alegria. Mesmo essa perseguição, os cristãos naquela época viviam numa grande alegria. Se está com a carazinha fechada, meu irmão, se está vivendo com tristeza, olha aqui, que exemplo para a gente. Grande alegria. Eles viviam perseguidos, mas viviam numa grande alegria, amados. A outra coisa. Extrema pobreza, eles transbordavam em rica generosidade. Eles eram pobres, amados, pelas circunstâncias da época que eles viviam, mas eles eram ricos aqui na mente, porque eles semeavam. Mesmo numa extrema pobreza, eles semeavam. E como é que vinha essa semente? Mais na frente a gente vê. Então, amados, eles não tinham nada, mas possuíam tudo. E aquela região das igrejas da Macedônia era até uma região rica, uma região de exploração de minas, de ouro. Mas aí o Império Romano se instalou lá. E aí já viu, né? Quando o Império Romano se instalou lá, começou a perseguição, começou a cobrar impostos caríssimos. E aí os crentes, os judeus, começaram a viver numa extrema pobreza. Mas eles não paravam de dar. Agora, a região de Coríntios é uma região rica. Uma região onde havia 2 portos, comércio excelente. E aí o que acontece? Entra e sai na cidade toda hora, movimentada, dinheiro movimentando, mas eles davam pouco. Davam muito pouco. E o fator só de você dar, você pode estar dando até com avareza, irmão. Como? No capítulo 9, no versículo 5, já no final ele diz aqui, então ela estará pronta como oferta generosa, e não algo dado com avareza. Então não é porque você está dando, irmãos, que você está dando de coração, você tem que ser generoso, irmão. Tem que ser generoso. Mas a generosidade já começa aqui no coração, amados. A oferta da viúva, lembra? Viuvinha, porque a gente canta lá na super igreja. A viuvinha. A oferta da viúva, pastor. A oferta da viúva, mas era tudo que ela tinha. Ela foi generosa no coração dela. Amém, amados? Então isso nos mostra aqui, aqueles que tinham mais, davam menos. E aqueles que tinham pouco, davam muito. Eram generosos. Amém? E o terceiro ponto aqui, o terceiro princípio, era que a contribuição cristã é transcendental à sua oferta. No versículo 3, Paulo diz o seguinte: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria,
Irmãos, eles eram dispostos a dar. E eles davam além da marca, além do esperado, além da capacidade deles, eles davam. Está escrito aqui. E eles eram transcendentes na questão de dar, mesmo quando não eram solicitados. No versículo 4, olha que coisa linda, amados. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência nos santos. Amados, eles eram que suplicavam. Isso me faz entender, sabe o quê? Que a oferta, o início da oferta, partia daí para aqui. Não era do altar para aí, não. Partia daí para aqui. Eles que iniciavam, eles insistiam em ofertar. Isso é algo poderoso, amados. Nesse versículo tem duas palavras aqui que me chamou bastante atenção, que é participar e assistência. Participar, no grego, ela quer dizer a palavra koinonia, que todos já sabem o que significa koinonia aqui. Comunhão. Ou seja, eles queriam ter comunhão com os crentes da Judéia, mesmo estando longe. Mas eles sabiam que por meio da oferta, eles estariam lá. E eu aprendo isso aqui com o meu pastor Eli, quando ele fala, eu oferto lá para missionário no Japão, não sei o que, eu estou lá. Quando eu oferto lá na África, lá, eu estou lá. Quando eu oferto lá em Guiné-Bissau, pastor, eu estou lá. Eu estou lá, pastor. É assim que o pastor Eli nos ensina aqui, amados. E é assim que eles entendiam. Koinonia. Quando ele ofertava lá, eles estavam em comunhão. E assistência, diaconia, quer dizer essa palavra diaconia no grego, que quer dizer o que? Servir. Eles, mesmo longe, eles estavam servindo. E é isso que eu quis passar para vocês aqui. Mas eu disse a vocês o seguinte. Eles viviam numa extrema pobreza, mas transbordavam em rica generosidade. Como é que vinham essas sementes? A gente sabe que eles eram, essa rica generosidade começava na mente e no coração, né? Mas tinha semente, foi levantada a coleta. E coleta generosa. Não foi pouco não, amados. Mas Deus diz aqui, ó, no capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele aqui é Deus, amados. É Deus. Era Deus que dava semente, era Deus que multiplicava a semente. Eles sabiam que era semente, não comia, que semente não se come. O que come é o fruto, é o pão. Ele está dizendo aqui, ó, pão ao que come, semente ao que semeia, irmãos. Então, amados, o que vier na sua mão, pergunte a Deus o que é semente e o que é fruto. Não se come semente. Tem projetos de Deus, tem vidas de Deus que estão precisando das suas sementes aí. Das suas sementes para poder prosperar. Vocês querem prosperar, querem ser rico? Semeiem vidas. Semeiem vidas. Hein, pastor? Semeiem vidas. Aprendi isso com ele ontem, viu, amados? E o versículo 11, amados, ó. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, por nosso intermédio. A sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Vocês vão ser enriquecidos para enriquecer outros, amados. Não por nosso mel prazer, para enriquecer outros. Nossas necessidades, buscar em primeiro o reino de Deus. E todas já são supridas. E quando você semeia no reino, suas necessidades já estão supridas, amados. Tem projetos aí de Deus precisando de vocês. Amém? Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado aos professores que semearam em nossas vidas durante todos esses anos, esses 2 anos. E a minha linda esposa amada, que eu amo muito.